O nosso ponto em comum, certamente, é que Bolsonaro é um desqualificado para ser presidente da República. Lamentavelmente, chegamos a isso. É como um acidente de avião. Para que ocorra um acidente de avião, muitas coisas erradas precisam acontecer, ou ao mesmo tempo ou em sequência. Tem lá um número mágico, são 8 erros para que no final haja... Porque sempre vai ter um erro num voo, mas sempre existe uma proteção do erro, sempre existe uma espécie de segundo sistema, terceiro, quarto sistema, para que, em havendo um erro, haja uma proteção. Bolsonaro é a mesma coisa, foram vários acidentes de percurso no Brasil. Talvez a palavra não seja acidente, mas enfim, várias coisas aconteceram para que o país tivesse que tolerar uma figura tão desqualificada como ele, como presidente da República. É sobre isso que eu quero falar agora. Esse é o nosso ponto de concordância. Antes disso, inscreva-se em meu canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Talvez um ponto de discordância, talvez, alguns eu sei que concordam comigo, é o que fazer com Bolsonaro. Muita gente já entrou em campanha pelo impeachment, eu sou contra. Eu acho que Bolsonaro mobilizou sentimentos muito fortes no Brasil. Então a maneira sustentável de retirá-lo do poder é no voto, é tendo um debate numa eleição 2022, ele sendo contestado por um candidato num segundo turno de oposição a ele, e esse candidato tendo mais votos do que ele. Essa é a maneira sustentável, a maneira sonora, eloquente de retirar Bolsonaro do poder. Mas enfim, deixemos de lado essa eventual discordância, porque eu sei que muita gente que me vê e me ouve pode querer o impeachment. Tudo bem, discordamos aí. Né? Se aconteceu o impeachment, aconteceu. Eu sempre digo isso. Acontecer, aconteceu. O fato de eu, por conta de meus valores, ser contra o impeachment não significa que ele não vai acontecer. Minha opinião não vale nada diante de grandes movimentos sociais e políticos. Agora, estamos vendo o Bolsonaro no que diz respeito à Polícia Federal. O comportamento dele, muita gente levantando. Olha, Bolsonaro é desqualificado. Houve agora essa operação da Polícia Federal no Palácio Laranjeiras, onde fica lá o Parque Guile, no Rio de Janeiro, contra uma busca e apreensão que envolve o governador Witzel. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro existe, na verdade, um grande esquema político. Independentemente do governador, empresas, figuras relacionadas à política, elas vivem de licitação com o governo, licitação com o setor público. Elas dependem disso, a vida delas é isto. Tá? Então, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro? Foram programados a construção de 7 hospitais de campanha. Só um ficou pronto até agora. Os outros 6 estão atrasados ao ponto de o Estado cogitar que as obras para a conclusão desses 6 hospitais não sejam continuadas, porque não haverá tempo. Na hora que ele concluir, já passou o pico, já teria passado o pico da pandemia. Então seria absolutamente inútil. O orçamento é grande, 800, 700 milhões, e já foi desembolsado 200 milhões para essa construção atrasada. Então tem N suspeitas, isso já está vindo desde março, fevereiro, essa investigação já estava ocorrendo. Para que uma operação seja feita que envolva um governo estadual, a lei brasileira exige que seja dada permissão pelo Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e isso foi feito. O Supremo Tribunal de Justiça autorizou e quem operacionalizou, quem cuidou desta operação foi a Polícia Federal do DF, do Distrito Federal, e não a Polícia Federal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal do DF realizou busca e apreensão no Rio de Janeiro, no mesmo dia e horário do palácio lá em que mora o governador Witzel, foi feita também em São Paulo, em escritórios envolvidos numa investigação mais ampla, uma investigação nacional. A mesma Polícia Federal que deflagrou essa operação no Rio de Janeiro foi aquela que entrou descaracterizada no Palácio do Planalto, acompanhada da Advocacia Geral da União, no dia anterior, para apreender a câmera que filmou, ou as câmeras que filmaram a reunião ministerial, porque a câmera tem um limite de memória. O vídeo da reunião ministerial foi enviado para o Supremo Tribunal Federal picado. Por conta disso, filmava-se uma parte, depois trocava-se o cartão de memória, sei lá o quê, depois outra parte, depois outra. Então, a câmera foi apreendida pela Polícia Federal no dia anterior à operação de Witzel com esta finalidade, pela mesma Polícia Federal do DF. Para quê?
para saber se não houve ocultação de nenhum trecho do vídeo da reunião ministerial. Bom, esses são todos fatos que mostram a institucionalização da Polícia Federal e de seus procedimentos. Agora, o que aconteceu nessa operação de Witzel? Primeira coisa, a deputada federal Carla Zambelli, que é uma deputada federal muito desqualificada, né, deu uma entrevista na Rádio Gaúcha dizendo que haveria uma operação da Polícia Federal com respeito à investigação de governadores, ou seja, ela obteve informação de dentro, ela tem que se explicar sobre isso. Existe a gravação dessa entrevista dela, ela tem que ser chamada para depor, para explicar como ela sabia disso. Ela pode falar o que ela quiser, pode mentir, dizendo que ela chutou, que estava vendo mídia, não importa, mas ela tem que depor. E tem que ser feita uma investigação para averiguar se houve algum tipo de vazamento que tenha chegado a ela. Óbvio. Segunda coisa, Bolsonaro, ele como sendo um péssimo político, um político absolutamente desqualificado, o que o político faz? Né? O político separa as declarações que ele dá em público das declarações que ele dá em caráter privado, reservado para alguns de seus auxiliares, ou eventualmente numa reunião não filmada. Bolsonaro, quando acontece a operação de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, Palácio Guanabara, melhor dizendo, de Witzel, né? Não, Laranjeiras mesmo, é onde mora, o Guanabara é o governo. Quando ocorre essa operação, Bolsonaro vai lá e elogia, na mídia, vai a público elogiar a operação da Polícia Federal. Ora, Witzel é inimigo de Bolsonaro, ele até pode pensar isto. Olha que bom que a Polícia Federal fez isso. Ele pode até falar isso para alguns auxiliares em caráter reservado, mas ir a público falar isto revela o quê? Revela uma incapacidade, uma incontinência verbal. Bolsonaro sofre uma doença crônica de diarreia verbal, não tem a menor dúvida disso. Agora, mais grave, quando ele fala isso, ele levanta suspeitas de que ele interferiu e induziu a Polícia Federal a fazer essa operação contra um inimigo político dele. É sabido que Bolsonaro é inimigo político de Witzel, e Witzel quer muito destruir Bolsonaro. Quando eu vi lá aquela passagem lá na reunião ministerial, Bolsonaro criticando as informações que chegam a ele, você já refletiu? Quando é que você acha que Bolsonaro considera que uma informação é confiável? Porque tem isso, né? A informação chega a você. Essa aqui não é confiável, essa é. Qual o critério que ele utiliza para separar informações confiáveis de não confiáveis? Eu aposto que o critério é a paranoia mental dele, Bolsonaro. Quanto mais uma informação der apoio às visões paranoicas que ele tem de perseguição, mais ele vai considerar aquela informação certa. Se chegarem para ele informações que não referendem essa visão dele, ele vai dizer o serviço de informação não presta. Por isso que ele disse, eu tenho o meu próprio serviço de informação. O próprio serviço de informação pode ser conversas com deputados federais do Rio de Janeiro, que vão para lá dizer para ele o seguinte, o Witzel quer te destruir. E essa informação já chegou a mim. Eu já tive conversas com pessoas da elite política do Rio de Janeiro dizendo Witzel só pensa em uma coisa na política nacional, destruir Bolsonaro. Então essa informação chegou a Bolsonaro não pela BIM, não pela Polícia Federal, não pelo ex-ministro Sérgio Moro, chegou por algum contato político que ele tem no Rio de Janeiro. Fofoquinha, claro! Claro, pode ter base na realidade? Pode. Witzel tem lá a Polícia Civil no âmbito do governo estadual, a Polícia Civil fazendo investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro. Sim, não estou dizendo que não tenha fundamentação essa afirmação que Witzel quer destruir Bolsonaro. Mas Bolsonaro quer mais informação paranoica disso. Quais os movimentos, quem conspirou, quando foi que se encontrou Witzel com quem para deflagrar alguma coisa que venha nessa direção de destruir Bolsonaro. Então ele tem essa visão. E ele contamina, as pessoas são propensas a aceitar isso, a visões paranoicas, conspiratórias de mundo. Então nós temos um presidente da República que gosta dessas visões, que é adepto dessas visões, e uma população, todas as populações são assim, as teorias conspiratórias têm uma vantagem evolucionária contra outras teorias, as não conspiratórias, porque o homem, quando era lá caçador-coletor, se visse uma sombra ali na floresta, dizia, não, é a tribo vizinha que está querendo destruir.
e ele se preparava. Mas não era, foi o vento, passou um animal, não é nada disso. Então, a teoria conspiratória se revelou errada, mas se ele não tivesse acreditado nisso, essa tribo não tivesse acreditado nisso, e tivesse de fato uma tribo do lado de lá, ele teria se dado mal. Então a teoria conspiratória foi útil para que nós chegássemos aqui, para que a espécie humana sobrevivesse. Mas ela hoje, ela tem menos utilidade para a nossa sobrevivência. E nós podemos nos ater muito mais aos fatos reais do que às conspirações. Então é assim que eu vejo esse episódio da Polícia Federal atuando em cima de Witzel. É preciso investigar, não é necessariamente verdadeira essa versão, que é mais aceita, entendo isso, de que ele mexeu os pauzinhos e fez a Polícia Federal ir lá. Tem coisas muito erradas no Rio, que já estavam sendo investigadas, a operação foi deflagrada por meio do STJ, o STJ autoriza, ele não diz quem vai fazer, quem fez foi a Polícia Federal de Brasília, não foi a do Rio de Janeiro. A mesma Polícia Federal que no dia anterior entrou no Palácio do Planalto para apreender a câmera que filmou o vídeo da reunião ministerial, e Bolsonaro deu a declaração pública que qualquer político poderia ter dado em caráter reservado porque ele é politicamente incompetente. Então essa é a minha visão. Carla Zambelli é o principal problema aí. Como ela soube, por que ela soube? Esse vazamento precisa ser investigado com muita seriedade. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, curta os vídeos.